Eu quero essa noite convidar você a abrir a sua Bíblia em Gálatas capítulo 4, versículo 17. Nós vamos começar lendo esse versículo, Gálatas 4, 17, e depois nós vamos folhear mais algumas páginas da Escritura. Gálatas capítulo 4, verso 17. Palavras do apóstolo Paulo para os irmãos da igreja, das igrejas da Galácia. Ele diz assim: esses que se mostram tão zelosos em relação a vocês, não estão sendo sinceros. O que eles querem é afastar vocês de mim. Algumas versões dizem, eles querem isolar vocês, para que vocês se interessem por eles. O que eles querem é afastar vocês de mim, para que vocês se interessem por eles. Queridos irmãos, hoje pela manhã, nós começamos a falar sobre a perseverança na doutrina dos apóstolos, que em algumas partes do Novo Testamento é chamada de sã doutrina. E agora à noite eu quero continuar conversando um pouco então sobre esse desafio que nós como igreja temos de perseverarmos na sã doutrina, no conhecimento do ensino essencial do Novo Testamento a respeito da nossa salvação, da nossa vida e da revelação do Senhor. Perseverança na doutrina dos apóstolos. Uma vez eu ouvi a história de um pastor que ele ensinava na igreja dele que fazer cesariana é pecado. Fazer cesariana é pecado. E o pastor proibiu as irmãs da igreja de fazerem cesariana. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que com dor você dará à luz filhos. E como a palavra de Deus diz que é com dor, esse papo, irmã, de tomar anestesia e fazer cesariana, você vai ter que ser natural e vai ter que gritar muito. Se não gritar, está em pecado. E é por essas e por outras tantas que nós precisamos, irmãos, nós precisamos crescer no entendimento da sã doutrina, do entendimento do Evangelho. Hoje pela manhã, nós vimos que o que é a sã doutrina. Vimos duas coisas hoje de manhã, o conceito de sã doutrina. E o que é a sã doutrina ou a doutrina dos apóstolos? É o conjunto de verdades espirituais que a igreja de Jesus crê e ensina com base na palavra de Deus, especialmente a palavra apostólica do Novo Testamento. Amém, irmãos? Isso é a sã doutrina, é esse conjunto de verdades espirituais que estão baseadas na palavra de Deus, que foram deixadas para nós, para nos dirigir, para nos abençoar na nossa vida e caminhada de fé. E nós vimos de manhã 4 características da perseverança na doutrina dos apóstolos, 4 características dessa perseverança que nós vemos na igreja do Novo Testamento. E eu não vou repetir, infelizmente, não foi nem gravado, e eu não vou repetir tudo de novo, para não cansar os irmãos que estavam de manhã. Nós vamos continuar, então, essa mensagem agora à noite. No texto que nós lemos aí de Gálatas 4, 17, o apóstolo Paulo fala uma coisa interessante. A carta aos Gálatas é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu para corrigir o desvio doutrinário que estava acontecendo na igreja da Galácia. O apóstolo Paulo chega a dizer assim sobre essa igreja: eu estou perplexo a respeito de vocês, porque eu preguei o evangelho de Jesus Cristo aí, plantei este evangelho aí, mas vocês rapidamente, igreja da Galácia, estão se desviando desse evangelho. Falsos mestres se
inseriram no meio de vocês eram judaizantes, pessoas que queriam que aqueles cristãos da Galácia, eles voltassem para a obediência à lei de Moisés. Circuncisão, dias especiais, tantas coisas, eram os judaizantes que se infiltraram na igreja e estavam agora plantando ali um outro evangelho, e a igreja estava indo atrás. E aqui em Gálatas 4,17, ele fala sobre esses falsos mestres. Ele diz assim: esses aí que se mostram tão zelosos em relação a vocês, não estão sendo sinceros. O que eles querem fazer? O que diz o texto aí? Paulo revela. E aí, irmãos? O que eles querem fazer? Afastar vocês de mim, para que vocês se interessem por eles. Sublinhe aí na sua Bíblia essa expressão: eles querem afastar vocês de mim. Irmãos, esse é sempre o caminho da heresia. Sempre é esse o caminho dos falsos profetas. Eles querem afastar a igreja do ensino dos apóstolos, porque Paulo é um apóstolo escolhido por Jesus. Eles querem afastar. Quando um falso mestre consegue, com o seu ensino malicioso, ele fala aqui que não é sincero, mas eles parecem zelosos, eles são dissimulados, Paulo fala, e eles vêm com os seus ensinos falsos, e eles vão querendo afastar vocês de Paulo. Quando eles conseguem afastar vocês de Paulo, conseguem afastar vocês de Pedro, quando eles conseguem afastar vocês de João, de Mateus, Marcos, Lucas, quando eles conseguem afastar a igreja, eles venceram. E é sempre essa é a estratégia de Satanás: vamos afastar a igreja do ensino dos apóstolos. Eles querem afastar vocês de mim. Eles querem que vocês não cresçam no entendimento da carta aos Romanos. Eles não querem que vocês cresçam no entendimento da carta aos Efésios, da carta aos Gálatas. Eles não querem que vocês cresçam no entendimento do Evangelho de João. Eles vão afastando vocês. Quando Paulo fala aqui de mim, está falando dele, Paulo, mas também está falando dessas autoridades apostólicas que Jesus escolheu e deixou como referência absoluta para nós. Eles querem afastar vocês de mim. E esse é o caminho desses falsos mestres. E agora à noite, eu quero ver rapidamente com vocês duas razões para nós então perseverarmos na sã doutrina. De manhã nós vimos 4 características da perseverança, e hoje eu quero ver 2 razões para a perseverança na sã doutrina. Ou seja, irmãos, 2 razões para eu e você não nos deixarmos afastar do ensino da doutrina dos apóstolos, porque é fácil a gente se afastar. Aquele pastor lá ensinava que não pode fazer cesariana com base na Escritura. E se eu chegasse aqui e proibisse, irmã, dissesse assim: está escrito, e você não pode fazer cesariana, como é que você ficaria? E se alguém chegasse aqui e dissesse assim: olha, vocês estão em pecado porque vocês não estão guardando o sábado. A palavra de Deus diz para guardar o sábado, e vocês estão em pecado porque vocês não estão guardando o sábado. E aí? Você percebe? Você percebe a importância de nós não nos deixarmos, nós crescermos no entendimento da sã doutrina e não nos deixarmos afastar? E aí eu lembro que, continuando a história do pastor lá, uma irmã da igreja, sempre tem aquela irmã, né, que gosta assim de rebater, né, também biblicamente. Amém, irmãos? É bom ter. Amém? Ela falou assim: então, pastor, a gente vai ter que tirar o ar-condicionado da sua sala. O pastor falou: por quê? Porque a Bíblia fala que com o suor do teu rosto você deve comer seu pão. Então, aí eles chegaram num acordo, falaram assim: então pode fazer cesárea e eu fico com o ar-condicionado. Eu vou entender assim, então ficou tudo certo no fim. Mas é assim que funciona.
Sã doutrina, duas razões para nós não nos deixarmos afastar do apóstolo Paulo, do ensino dos apóstolos. Olha, irmãos, é uma coisa muito interessante. Você já percebeu que a grande parte das heresias que estão fazendo mal para o povo de Deus, trazendo culpa, aprisionamentos, loucuras para o povo de Deus hoje, você já percebeu que grande parte estão baseadas em ensinos distorcidos do Antigo Testamento? Você já percebeu isso? Você quer ser vitorioso? Diz lá que onde a planta do teu pé pisar, você vai conquistar. Então chega no escritório amanhã de pé descalço, que a chefia vai ser sua. E aí o crente chega pé descalço na empresa, porque eu quero conquistar esse negócio aqui. Como uma vez eu ouvi também, sujeito falando que Jesus multiplicou o pão e o peixe, então você passa aqui na igreja, pega o pão abençoado, nós vamos abençoar o pão da multiplicação, aí você põe na sua valise lá de empresário e vai para o escritório com o pão dentro, porque daí vai multiplicar, é a multiplicação, e as pessoas vão fazendo, mas aí não dá certo, elas vão se frustrando, elas vão se decepcionando com Deus, vão criando falsas expectativas, ou ela vai se sentindo culpada. Puxa, por que não deu certo? A culpa é minha. O diabo vai entrando, o acusador vai crescendo. Confusão. E tudo, a grande parte das loucuras está baseadas em distorções do Antigo Testamento. Isso que é afastar a igreja da sã doutrina e da doutrina dos apóstolos. Não nos deixarmos afastar do ensino dos apóstolos. Duas razões. A primeira razão, meus irmãos, é que as nossas crenças, elas dirigem as nossas vidas. Amém, irmãos? As nossas crenças dirigem as nossas vidas. As nossas crenças, as nossas convicções são coisas poderosas, e por isso que as nossas convicções, elas têm que ser dirigidas e inspiradas pela sã doutrina, pelas verdades que são de Deus, que são vida, que são saudáveis, que produzem saúde. Sã doutrina, porque existem doutrinas que não são sãs, existem doutrinas que são tóxicas, existem ensinos que são tóxicos. E quando eu me aproprio de uma crença, uma convicção, essa crença, essa convicção passa a dirigir as nossas vidas. Crenças, irmãos, são coisas muito poderosas, para o bem ou para o mal. Para o bem ou para o mal. Porque se a minha crença for tóxica, ela vai condicionar minhas escolhas para o mal. Por exemplo, manchete de um jornal do ano passado, de um grande jornal do ano passado, vou ler para os irmãos a manchete. Líderes religiosos foram proporcionalmente os profissionais que mais morreram de Covid em 2020. Mais do que os profissionais da saúde. Pastores e líderes religiosos foram os que mais morreram de Covid em 2020, a classe profissional. Por quê, irmãos? Crenças, doutrinas, convicções. Esse vírus não pega em mim, eu sou de Jesus, amém? Vai brincando com o vírus, vai brincando com esse negócio. Mas muitos, eles tinham essas convicções. Não, eu estou blindado, essa coisa aí, eu sou um crente de teflon, o vírus passa em mim assim, ele não gruda, ele bate em mim e escorrega, e vai embora, porque eu sou um ungido do Senhor. E aí não se cuidavam, corriam riscos, se colocavam em situações de riscos. O fato é que crenças, elas influenciam a nossa vida, para o bem ou para
mal. E por isso que a gente tem que crescer nesse entendimento da sã doutrina. Irmãos, temos que, pela graça de Deus e no caminho da nossa fé, nós temos que experimentar a transformação das nossas convicções. Uma das coisas envolvidas no processo de santificação é que eu recebo Jesus na minha vida e eu começo uma vida com Cristo, e aí à medida que eu vou caminhando, Jesus vai transformando minhas convicções, Jesus vai transformando minhas crenças, para que eu fique cada vez mais parecido com Ele no meu andar, com a sabedoria dEle, com o caminho dEle na minha vida. E o apóstolo Pedro, é muito interessante perceber que o apóstolo Pedro, ele experimentou, ele já de Cristo, ele apóstolo, ele experimentou transformação de convicções, ele passou por isso. Está registrado lá em Atos capítulo 10, o irmão Nelson falou disso também na sua última mensagem, Atos capítulo 10. Vocês lembram daquela história? A visão que ele teve do lençol, antes de ele ir evangelizar lá o centurião Cornélio, e a visão que o Pedro teve daquele lençol, Atos 10, do verso 13 ao verso 16, o texto vai aparecer aí, preste atenção, diz assim a palavra de Deus. O apóstolo Pedro estava tendo uma visão agora aqui, e essa visão era assim: e ouviu-se uma voz. Na sua visão, ele ouviu uma voz que se dirigia a ele: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor. Ele sabe que é o Senhor Jesus que está falando com ele aqui. Me diz uma coisa, irmão, como é que você fala de modo nenhum para Jesus? Você já falou? Jesus tem uma vontade para a sua vida e você fala assim para ele: de modo nenhum, Senhor. O apóstolo Pedro aqui, nós estamos em Atos 10, o apóstolo Pedro está dizendo uma coisa que é impressionante para Jesus. Ele está falando assim: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez, a voz lhe falou. De quem era essa voz? A voz de Jesus. Não considere impuro aquilo que Deus purificou. Agora vamos ler juntos o verso 16. Olha que coisa impressionante o verso 16. Vamos ler juntos? Isso aconteceu quantas vezes? Irmãos, aconteceu uma vez, já é um negócio complicado você falar assim para Jesus, de modo nenhum, para uma ordem de Jesus. Mas a gente até passa por cima. Aconteceu a primeira vez, beleza, Pedro talvez não estava entendendo. Aí ele falou assim, Jesus falou assim: Pedro, levanta, mata e come. Os animais impuros lá, que a lei de Moisés proibia o judeu de comer. Levanta, mata e come. Aí Pedro fala assim: de modo nenhum, Senhor, nunca comi coisa que fosse impura ou imunda. Aí a voz fala assim: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Amém? Mas sabe o que me impressiona? Aconteceu de novo a coisa. Aconteceu uma segunda vez. O Senhor Jesus dando uma ordem, e ele falando o quê? De modo nenhum, Senhor. Aí Jesus fala assim: peraí, Pedro, você sabe com quem você está falando, Pedro? Sabe com quem você está falando, rapaz? Não considere impuro aquilo que Deus purificou. Amém? Aconteceu de novo. A terceira vez. E aí o lençol saiu. E aí Pedro ficou meditando na coisa. E o que está sendo revelado aqui, nessa visão? Essa é uma visão simbólica, irmãos, para revelar que Pedro estava num processo de desobediência ao Senhor.
E ele precisava ter as suas convicções transformadas. Ele estava num processo de desobediência, sabe por quê? Porque lá em Marcos capítulo 7, muitos anos antes disso daqui, olha o que diz Marcos 7, 19. Vou pedir para o Luiz colocar aí. Vamos ler juntos Marcos 7, 19. Porque preste atenção numa coisa. Aqui é aquela história de quando os discípulos estavam à mesa e os fariseus começaram a reclamar: os teus discípulos comem com a mão por lavar. Por quê? E eles começam a criticar, e aí tem aquele diálogo de Jesus, e aí Jesus fala assim: o problema não é o que entra pela boca, o problema é o que sai da boca, porque a boca fala do que está cheio o coração, e as coisas ruins saem do coração. E aí Jesus, naquele momento, olha, lê o texto ali, fala assim, ali em Marcos 7, ele considerou o que, irmãos? Puros todos os alimentos. Quem considerou? Jesus. Jesus está agora anulando várias coisas da lei de Moisés. Na nova aliança, várias coisas que valiam de dietas na velha aliança, na nova aliança estão invalidadas. Por quê? Porque Jesus é Deus. Ele pode invalidar coisas que ele decretou lá atrás, ele pode, agora está mudado, a situação está mudada, e ele considera então puros todos os alimentos. Olha o verbo considerar. Quando nós vamos lá, anos depois, para Atos 10, o apóstolo Pedro ainda está o quê? Ele ainda está comendo só a dieta kosher. Está lá, não muda nada, está daquele jeito, né? E aí, lá na visão de Pedro, Jesus fala assim: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Mas não foi Deus, foi Jesus. Lá em Marcos 7, não foi Deus, foi Jesus. É que Jesus é Deus. Jesus é o Senhor. Ele considerou puro. Como é que você passou anos? Você estava comigo lá, Pedro. Você estava comigo naquela mesa. Você me ouviu considerar puro todos os alimentos. Agora, como é que se passam anos e você ainda está nessa prisão de entendimentos que não foram renovados ainda? Você está nessa prisão. E aí ele tem essa visão ali. E aí ele fala assim para Jesus, vê como Pedro é um bichinho complicado, né, irmãos? Aí Jesus fala assim: Pedro, agora levanta, mata e come. De modo nenhum, Senhor. Processo de desobediência. Você vê o que convicções que se agarram na gente podem fazer com a gente? Você percebe? E a palavra de Deus nos liberta. A palavra de Deus nos dá uma outra direção. Jesus Cristo nos encaminha. Ele nos traz um novo entendimento. Mas às vezes eu estou com a minha convicção tão arraigada lá, e se passam anos, e eu fico ali, com o meu entendimento, naquela rodinha do hamster ali, não, eu sou judeu, não pode comer, bababá. Mas espera aí, o teu Senhor considerou puro. Como é que você está ainda vivendo com essa convicção? Então, meus irmãos, você perceba como as nossas crenças, elas dirigem a nossa vida, a ponto de, às vezes, nós corremos o risco de, por causa de uma convicção antiga, a gente desobedece Jesus. É sério isso. É sério. E por isso que nós precisamos ir crescendo no entendimento dessa sã doutrina do Evangelho, crescendo nessas questões. Então,
A primeira razão para a gente não se deixar afastar do ensino dos apóstolos, meus irmãos, é que nós precisamos renovar as nossas convicções, porque as nossas convicções, crenças, elas dirigem as nossas vidas, tanto para o bem como para o mal. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. E a segunda razão, porque a igreja precisa crescer no entendimento e perseverar nessa doutrina dos apóstolos, é para que a gente não se deixe enganar pelas falsas doutrinas, amém, irmãos? Porque assim como existe a sã doutrina, existem as doutrinas tóxicas, que tem cara de verdade, cheiro de verdade, você olha assim, parece verdade, mas não é. Não é. Parece, mas não é. O apóstolo Paulo fala dessas, como os falsos mestres, eles são sutis no seu engano. E nós temos que tomar muito cuidado, meus irmãos, para não nos deixarmos enganar por falsas doutrinas. Por isso que nós precisamos crescer no entendimento da sã doutrina. Uma vez eu ouvi algo interessante, você já deve ter ouvido esse exemplo, né? De como é que os especialistas, eles identificam uma nota de dinheiro falso. Você já ouviu isso? Porque existe muito dinheiro falso circulando. Você gostaria de ter uma nota de R$100 falsa aí na sua carteira? Quem gostaria aí? Só não pode dar de dízimo, mas não, ó. Nota falsa de R$100 na carteira. Você chega no posto e fala assim, hoje eu vou arrebentar R$100 de gasolina. Dá uns 2 litros hoje, mais ou menos, né? Aí você chega, a nota é falsa. E como é que os especialistas identificam uma nota falsa? Porque tem muita nota falsa circulando. Você sabia que eles não estudam as notas falsas? Eles estudam a nota verdadeira. Os especialistas estudam uma nota só, a nota de dinheiro verdadeiras. Eles se tornam experts, especialistas na nota, no dinheiro verdadeiro. E quando eles batem o olho numa nota falsa, porque eles conhecem muito bem a verdadeira, eles falam assim, falso. Se afaste disso. Não ponha isso na sua carteira, hein? Isso daí é ruim. E a mesma coisa nós precisamos crescer, irmãos, para identificarmos essas falsas doutrinas, porque são muitas. O apóstolo Paulo, em Efésios, que aliás, Efésios é uma carta doutrinária do apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, no verso 11, ele diz assim, acho que vai aparecer o texto aí na tela, vamos ler juntos o verso 11, e ele mesmo, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Jesus concedeu para a igreja esse time de pessoas que ele vocaciona, é vocação dele, como ele fez com Paulo, o apóstolo, como ele fez com o apóstolo João, como ele fez com o apóstolo Pedro. E ele concedeu para a igreja essas pessoas dons, porque existem dons e existem pessoas dons, que são dádivas de Deus para a igreja. E ele fala que ele mesmo concedeu esses para a igreja, para que a igreja amadurecesse, para que ela chegasse, ela crescesse na unidade da fé e do pleno conhecimento do Senhor. Para a igreja amadurecer, para a igreja crescer na sua estatura espiritual. E tudo isso para quê? Para que ele concedeu? Por que Jesus concede isso para a igreja? Para que essas pessoas então equipem a igreja, para que essas pessoas ensinem a igreja, debaixo da unção do Senhor. Para quê? Verso 14, Efésios 4,14, ele diz aí, sabe para quê, igreja? Para que vocês não sejam mais como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro.
Aqui nós temos ondas e ventos. Paulo fala das ondas e dos ventos. Esse versículo aqui, o apóstolo Paulo está comparando a igreja a um barco. É como se a igreja fosse um barco, e ele diz assim: olha, Deus deu essas pessoas para a igreja, para que eles equipem a igreja para a obra do ministério, para que a igreja cresça, e cresça na unidade da fé, das convicções e do conhecimento pleno do nosso Senhor. Sabe para quê, irmãos? Para que vocês não sejam assim como um barco cheio de crianças. Não sejam mais como crianças, num barco, que são arrastados de um lado para o outro no mar, arrastados por ondas e arrastados por ventos. As ondas simbolizam as circunstâncias. As ondas simbolizam aqueles períodos da vida de tribulação, quando a onda bate no nosso barco, quando a onda chega e nos assusta. São circunstâncias difíceis, é o preço da gasolina, é aquela dívida que chega e agora eu não sei o que fazer, é uma enfermidade que chega. As ondas são essas circunstâncias tempestuosas, diz Paulo. Mas não tem só as ondas que nos açoitam, existem também os ventos de falsas doutrinas, de mestres que induzem ao erro. Tem duas coisas, meus irmãos, que podem fazer a igreja cair e se desviar: são circunstâncias difíceis ou são doutrinas enganosas. E olha, eu creio aqui, lendo esse texto, eu aprendo uma coisa: qual é uma das horas em que o crente está mais vulnerável? É quando a gente está navegando no meio das ondas, não é verdade? Quando a gente está navegando no meio da tempestade, momentos difíceis da vida, a gente fica vulnerável para esses aqui que ele fala, astúcia de quem induz ao erro. É quando nós estamos passando por momentos de tribulação, é que a gente fica vulnerável para aquela pessoa que vem vender um pacote assim, sabe, de salvação imediata. Um engano, um erro. Ah não, vem para cá, a gente vai fazer uma oração aqui e todos os seus problemas acabaram. Tabajara, lembra da Tabajara? Organizações, todos os seus problemas, vem para cá, dá milzão aqui e tudo fica resolvido. E a pessoa que está atribulada, ela fica vulnerável a esse tipo de sedução, solução rápida. Fica vulnerável àquele que induz ao erro. É ou não é verdade, irmãos? Quantas e quantas vezes já aconteceu com a gente. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui: olha, igreja, vocês precisam crescer, não podem ser mais como crianças num barco, que por causa das ondas ficam vulneráveis a essa astúcia de homens que conduzem ao erro, porque isso acontece. Vocês têm que estar firmados, tem que ter uma âncora. Essa âncora para o nosso barco chama-se sã doutrina, ou a doutrina dos apóstolos, o ensino dessas verdades, esse conjunto de verdades espirituais reveladas especialmente aqui no Novo Testamento, mas em toda a palavra de Deus. E é isso que é uma âncora para a gente. Aí eu não sou mais arrastado. Eu sou um cristão navegando agora no meio do mar. Às vezes o mar está calmo, amém, irmãos? Às vezes o mar está legal, o mar está para peixe, né? Você joga o anzol, o peixe já vem, amém, aleluia. Mas tem horas que o mar está revolto. Mas agora eu sou um cristão maduro, eu tenho âncora. E eu não sou mais arrastado de um lado para o outro. Não fico vulnerável na hora da angústia ao pilantra. Não fico vulnerável na hora da angústia àquele enganador que vem enganar em nome de Deus, porque existem muitos. A palavra de Deus diz que existem muitos por aí. Para encerrar, olha o que o apóstolo Paulo fala sobre a apostasia dos últimos tempos. 1 de Timóteo 4:1. 1 de Timóteo, eu podia multiplicar os textos aqui, mas eu quero ler só esse. Vamos ler juntos 1 de Timóteo 4:1. Ora,
o Espírito afirma: alguns apostatarão da fé. Olha, irmãos, que coisa séria. Nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem, por seguirem, por obedecerem espíritos enganadores, homens enganadores e doutrinas de demônios. Está falando para quem? Para o mundo ou para a igreja? Está falando para a igreja. Porque está falando aqui de gente apostatando da fé. Está falando para a igreja. E olha, irmãos, que coisa interessante. Se você ler o capítulo todo, você vai aprender uma coisa. Ele fala sobre apostatar da fé. Ele fala, apostatar significa abandonar a fé. Isso é apostasia, é o abandono da fé, o abandono dessa doutrina dos apóstolos. Isso é apostasia. Ele fala aqui, irmãos, preste atenção, que muitos vão abandonar a fé, mas eles não vão abandonar a igreja. Preste atenção. O capítulo 4 de Timóteo fala que eles não vão abandonar a igreja. Eles vão continuar dentro da igreja. Mas dentro da igreja eles vão abandonar a fé. Apostasia não é abandonar a igreja. Apostasia é abandonar a fé, ainda que dentro da igreja. Nos últimos tempos, o Espírito Santo diz que as igrejas estarão cheias. Se você acha que a apostasia da fé é a igreja vazia, nos últimos tempos, as igrejas estarão cheias. Quando Jesus fala do sermão, no seu sermão apocalíptico, ele fala que as pessoas vão estar procurando os ungidos. As pessoas vão estar assim, procurando aqui e ali. Se disserem para você, olha lá o Cristo está ali, não vá lá, porque são enganadores. E Cristo, a palavra Cristo no original significa ungido. Eu não sei porque que o tradutor não traduziu, porque parece assim que vai aparecer o Henrique Cristo. Sabe o Henrique Cristo? Vocês já viram o Henrique Cristo? Quem segue o Henrique Cristo? Só quem é pior que o Henrique Cristo, né? Não tem quem siga o Henrique Cristo. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando assim, ó, nos últimos tempos, a igreja vai estar cheio de gente na igreja. As igrejas estarão cheias. E aí vão dizer assim, olha um ungido lá, tem um ungido ali. Aí as pessoas vão correr para ir lá na unção do ungido. Aí vão falar assim, ó, tem um outro ungido lá na Zona Leste. Vamos lá, vai à Zona Leste, para o ungido corintiano lá da Zona Leste. Aí vai, e vem para cá, e vai para lá, correndo atrás dos ungidões, Cristos. Confusão, igrejas cheias, mas apostataram do quê? Da fé. Isso, irmãos, é um quadro do nosso tempo. Não sei se nós estamos no Apocalipse, eu espero que não, né? Eu espero que não, mas é um quadro do nosso tempo. Dentro da igreja, cristãos, gente que está aí, mas eles estão abandonando a fé. É o que o Espírito diz que vai acontecer nos últimos tempos, apostatando dessa doutrina, dentro da igreja, tudo dentro do nosso meio. E nós, meus irmãos, por isso precisamos perseverar, amém? 2 razões, porque as convicções, elas dirigem as nossas vidas ou para o bem ou para o mal. Por isso que a gente tem que se apegar à doutrina sadia, sã. E em segundo lugar, porque existe muito falso ensino, e eu e você precisamos nos apegar ao ensino verdadeiro, para que a gente fique firme no meio da tempestade, para que a gente não se deixe seduzir, não fiquemos vulneráveis aos malandros no dia da nossa angústia. A gente tem firmeza, amém, irmãos? Em nome de Jesus. Vamos orar. Quero convidar os jovens para virem aqui.